São 10 horas e 21 minutos neste sabadão, 12 de julho de 2025. 12 de julho, já estamos no mês 7, né? Em nome de Jesus, fim do ano chegando. Quero mandar aqui um abraço a meu querido sobrinho Davi, que está acompanhando lá em Crisópolis, Bahia. Deus abençoe, meu querido. Abraço aqui a todos os irmãos que acompanham pelo YouTube. Que glória a Deus, a gente está agora pelo YouTube, né? Em nome de Jesus. Então quem acompanha por aí também, Deus abençoe. Não só o programa Manhã com Cristo, mas a Web Rádio Vida com Jesus. Meus irmãos, daqui a pouco a gente vai ouvir mais músicas. Vamos ver mensagens também, em nome de Jesus. Abraço ao meu querido Daniel Santos, em nome de Jesus. Nosso produtor, radialista, Daniel da Live. Deus permitir, né, meu irmão? Amanhã tem programa show da manhã, em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos ler esta matéria aqui, né? Este texto. Aventuras na História. Neste site, aventurasnahistoria.com.br. Essa matéria diz: as 5 descobertas arqueológicas que podem reescrever o que sabemos da Bíblia. Arca de Noé, travessia do Mar Vermelho e mais. Estudos recentes podem ajudar a enxergar a Bíblia com outro olhar de seus acontecimentos. Meus irmãos, esse estudo foi publicado por Fábio Previdelli no dia 31 de maio de 2025. Ou seja, é um dos mais atualizados no momento, acredito. E ele foi atualizado em 3 de junho, né? Então, recentemente, há um mês atrás, um mês e pouquinho, ele foi postado. Então, acredito que é um dos mais recentes, né? Vamos começar aqui, olha. A primeira descoberta mais recente, arqueológica, lembrando que dessas descobertas já se existiam descobertas anteriores a essas, mas essas são mais atualizadas sobre a tal descoberta. Por exemplo, a primeira que aqui se fala é os 10 mandamentos, que diz assim, olha: a Bíblia narra que quando Moisés subiu a montanha misteriosa, ele se encontrou com Deus, cara a cara, e desceu carregando uma pedra onde estava gravados os 10 mandamentos. Mas um longo debate surgiu ao longo do tempo. Afinal, a localização do Monte Sinai fica no Egito ou do outro lado da fronteira na Arábia Saudita? Ao Daily Mail, o pesquisador bíblico Joel Richardson argumentou que o pico remoto conhecido como Jabal al-Laus corresponde mais à descrição da Bíblia do que qualquer outro local, defendendo assim a teoria saudita. Ele aponta que a montanha possui o que é descrito como uma estrutura de 2 níveis, isso é, um pico enorme que se ergue atrás de um planalto amplo em formato de tigela. O mesmo padrão é descrito por Moisés no livro de Êxodo. Um fato é que perto do pico de Jabal al-Laus existe uma rocha rachada que se ergue como um monumento. Richardson associa o lugar à história de Moisés batendo na pedra para fazer brotar água. O pesquisador também aponta para o leito de um rio seco que corre ao lado da montanha, que seria outro detalhe presente na Bíblia, que forneceria uma evidência de que o pico saudita seria o verdadeiro local. Apesar disso, essa visão é minotória entre os estudiosos. O Daily Mail repercute que a maioria dos pesquisadores entende que o Monte Sinai fica na península do Sinai, no Egito, visto que a descrição bíblica da jornada dos israelitas pelo deserto se alinha intimamente com a região. Meus irmãos, lembrando que tudo isso aqui é fruto de pesquisas e de descobertas arqueológicas, teológicas, então nada é só coisa da nossa mente ou coisa escrita aleatoriamente, ok, meus irmãos? São anos de pesquisas e anos de estudos. O segundo é a Arca de Noé, meus irmãos. No leste da Turquia, no alto das montanhas, a apenas 29 quilômetros ao sul do Monte Arará, existe uma intrigante formação geológica, a formação do Urupinar, que tem sido apontada por alguns estudiosos como um possível local de descanso da lendária Arca de Noé. Segundo relata a Bíblia, a embarcação teria salvado Noé, sua família e um casal de cada espécie de animal de um dilúvio catastrófico ocorrido há mais de 4.300 anos. Recentemente, novas análises geofísicas no local podem ajudar a sustentar a hipótese de que algo construído pelo homem pode estar enterrado sob o solo turco. As pesquisas são feitas de modo independente pelo grupo Noah's Ark Scans, liderado por Andrew Jones. Nas investigações mais recentes, o grupo utilizou o radar de penetração no solo, GPR, para investigar a estrutura.
As imagens revelaram formações angulares em um espaço oco de aproximadamente 4 metros de largura, que atravessa o centro da formação, algo que os cientistas acreditam ser um túnel. Meus irmãos. As pesquisas também revelou 3 camadas distintas abaixo da superfície, o que remete à descrição bíblica de 3 conversas na arca, conforme consta no livro de Gênesis capítulo 6, versículo 16. A formação foi descoberta em meados de 1948 por um pastor curdo que a encontrou após um terremoto, visto que fortes chuvas removeram camadas de lama da região. Desde então, a formação do Urupinar tem dividido opiniões. Enquanto muitos geólogos sustentam que se trata de uma formação natural, outros especialistas, como os da NOAA Ark Scans, acreditam e defendem que as evidências apontam para uma origem artificial. A terceira é multiplicação dos peixes. Em outubro de 2024, cientistas israelenses publicaram um estudo oferecendo uma nova perspectiva científica sobre 2 dos milagres mais emblemáticos associados a Jesus Cristo. Conforme é narrado na Bíblia, a pesca milagrosa e a multiplicação dos pães e peixes. Conforme aponta a Bíblia, no evento da pesca milagrosa, os apóstolos enfrentavam uma frustrante ausência de peixes, até que Jesus sugeriu lançar as redes novamente, e como resultado, eles tiveram uma pesca abundante. A narrativa da multiplicação de pães, por sua vez, discorre que Jesus teria alimentado uma multidão de 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes. Segundo a pesquisa publicada na revista Water Resources Research, um fenômeno natural específico do Mar da Galileia pode estar na origem dessas histórias. A ressurgência, um processo em que águas profundas e pobres em oxigênio sobem à superfície devido a fatores como ventos fortes e ondas internas conhecidas como celches, poderia explicar a ocorrência de grande mortalidade de peixes nessa água. Esse fenômeno reduz o nível de oxigênio dissolvido, resultando na morte massiva de peixes. Embora tais eventos não sejam frequentes no Mar da Galileia, registros indicam que ocorreram 2 vezes em 2012. Notavelmente, hoje em dia, eventos de mortalidade de peixes acontecem no mesmo local do lago onde o milagre bíblico dos pães e peixes é presumivelmente a pesca milagrosa ocorreram 2 milênios antes do presente, dizem os pesquisadores no estudo. Esta coincidência poderia elucidar a presença de grandes quantidades de peixes facilmente capturáveis nas proximidades da costa, conforme descrito nas escrituras bíblicas, aponta o estudo. O quarto é abertura do Mar Vermelho. A história bíblica relata que Moisés, um profeta de Deus, ordenou que as águas mais profundas do Mar Vermelho abrissem caminho para que os israelitas fugissem de um faraó egípcio opressor, cujas tropas logo foram varridas pelas ondas que se aproximavam. Porém, especialistas do Centro Nacional de Pesquisa Atmosférica apontam que isso não significou necessariamente sinais de uma intervenção divina. Afinal, eles apontam que se ventos soprassem na velocidade e ângulo corretos, o canal se abriria, possibilitando a travessia de pé a pé das pessoas e engolindo qualquer um que ficasse para trás, conforme o vento se afastasse. A travessia do Mar Vermelho é um fenômeno sobrenatural que incorpora um componente natural e o milagre está no certo. Aponta o oceanógrafo Carl Drews ao Daily Mail. Uma discussão importante sobre a passagem diz respeito ao local onde teria ocorrido o milagre. Muitos acreditam que a abertura de Moisés do Mar Vermelho ocorreu no Golfo de Aqaba, que separa a península do Sinai, no Egito, da Arábia Saudita e do sul da Jordânia. Essa parte do Mar Vermelho, vale ressaltar, é uma das mais profundas, com a média de 900 metros de profundidade, mas com pontos mais profundos que podem alcançar os 1.850 metros. Por conta do fundo irregular, sua travessia seria praticamente impossível, até mesmo com um milagre divino. Pesquisas geológicas, por sua vez, apontam que os ventos com força de tempestade não poderiam ajudar as pessoas a atravessar o traiçoeiro Golfo de Aqaba. Assim, arqueólogos levantam hipóteses de locais alternativos ao local. Um dos mais prováveis estaria localizado entre o Egito continental e a península, o Golfo de Suez, que tem apenas 30 metros de profundidade e um fundo relativamente plano, que as marés fortes, nessa seção costumam expor. A travessia do Golfo de Suez não é só possível, como já aconteceu. Afinal, em 1789, Napoleão Bonaparte liderou um pequeno grupo de soldados a cavalo que atravessou uma seção do local durante a maré baixa. Entretanto,
a teoria de Suez não pode apoiar a afirmação do livro de Êxodo, de que ventos do leste sopraram para abrir o mar, visto que os cálculos apontam que os ventos teriam que soprar do noroeste. Em um relatório publicado na PLOS ONE em 2010, o oceanógrafo Carl Drews propôs o Lago de Tanis, no delta do Nilo, como o local mais plausível para o evento bíblico, correspondendo com as traduções da Bíblia hebraica que aponta que os israelitas cruzaram o Yam Suf, que, embora traduzido como Mar Vermelho, seria na verdade o Mar Juncos, uma referência à planta aquática que cresce nas águas salobras do delta do Nilo. Você perceba, meus irmãos, que tanto essa passagem do Mar Vermelho quanto a passagem dos 10 Mandamentos, existem várias teorias, né? Porque a época da libertação do povo do Egito, da escravidão, liderado por Moisés, né, por intermédio de Deus, teve aquela questão também do maná enviado por Deus, né, da água saindo da rocha, em que na leitura dos 10 Mandamentos, né, sobre as placas, sobre onde foi o monte que Moisés subiu e ficou cara a cara com Deus, lá a gente vê uma meio que formação rochosa dividindo o monte, né, o lugar ali onde na Bíblia é relatado que saiu água, né, daquela pedra ali, que Deus enviou água através daquela pedra. Então, meus irmãos, a gente vê sempre essas pesquisas, né, pelos geólogos, pelos arqueólogos, né, e também através dos teólogos a gente tem uma visão mais concluída sobre tais afirmações. Veja que existem várias afirmações sobre que não pode ser, né, ali o Mar Vermelho ser o local onde muitos estudiosos acreditam que seja, né? Alguns acreditam que é o Mar de Juncos, como aqui a gente falou, e outros também acreditam que seja outro tipo de mar ali, né, que esteja em regiões próximas do que é relatado na Bíblia. E o último, meus irmãos, é transformar a água em vinho. Publicado em março deste ano na Biblical Archaeology Society, o estudo arqueológico reacendeu o debate sobre o local onde Jesus teria transformado água em vinho. Ao longo dos séculos, a cidade de Cafcaná, ao norte de Nazaré, foi considerada o palco para o milagre narrado no Evangelho de João. Mas escavações recentes sugerem que tudo pode ter acontecido na vila em ruínas de Kirbet Caná, a cerca de 15 km a noroeste. As buscas lideradas pelo arqueólogo Dr. Tom McCollum do St. College revelaram que Kirbet Caná abrigava uma vila judaica ativa entre 323 a.C. e 324 d.C., exatamente no período vivido em que Jesus teria vivido ali. Olha só, meus irmãos, por lá foram encontrados a presença de uma sinagoga, moedas da revolta macabeia e várias casas de banho, reforçando que o assentamento foram usados por judeus, alinhando com o processo do milagre e o contexto bíblico onde Jesus transforma a água de jarros usados para a purificação cerimonial em vinho. Os pesquisadores também encontraram um sistema de cavernas subterrâneas, com evidências de que o espaço teria sido usado para culto cristão, datado do século III d.C. Entre os artefatos, destaca-se um altar improvisado com uma tampa de sarcófago invertida, sobre o qual repousavam 2 grandes vasos de pedra. Segundo os estudiosos, os primeiros cristãos acreditavam que esses poderiam ser os mesmos recipientes usados por Jesus no milagre. Grafites cristãos com inscrições como Kyriezou, que significa Senhor Jesus. As representações de cruzes reforçam a importância religiosa do local desde os primeiros séculos do cristianismo. Tudo isso sugere que Kirbet Caná foi identificado como a Caná do Novo Testamento desde muito cedo, afirmou McCollum. Embora Cafcaná continue sendo o destino de milhares de peregrinos e abriga a tradicional Igreja do Casamento, especialistas como o Dr. James Tabor, da Universidade Hebraica de Jerusalém, argumentam que essa identificação pode ter mais a ver com conveniência geográfica do que com evidência histórica. Para os estudiosos envolvidos nas escavações, a combinação de evidências arqueológicas, judaicas e cristãs em Kirbet Caná torna o sítio um forte candidato à verdadeira Caná da Galileia, local de um dos momentos fundadores da fé cristã, né? Que foi o primeiro milagre de Jesus para todos, né? Que foi a a transformação da água em vinho. Então, meus irmãos, é isso. Glória a Deus. Vamos lá, meus irmãos, são 10 horas e 36 minutos, glória a Deus.
gente tem mensagem aqui no WhatsApp. Quero mandar um abraço aqui à minha irmã Joana Rocha, ela também está acompanhando o programa, em nome de Jesus. Mandar um abraço aqui também à minha mãe, também. Josefira também, minha tia Célia aqui também. Josefira Érica também está acompanhando lá em São Paulo. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. A gente tem algumas canções para colocar aqui. A gente já vai colocar aqui no ponto. Nossa produção já vai colocar aqui no ponto. Fé em Deus. E daqui a pouco a gente volta aqui.